Fala pessoal, voltamos e essa aula vai ser bem rápida, bem objetiva aqui. Como eu havia comentado com vocês, nós vamos criar agora, deixa eu até alinhar aqui, ó. Nós vamos criar agora na verdade, aprender como é que a gente faz para criar alguns elementos que se repitam em várias páginas, né? Por exemplo, o nosso carimbo aqui, ele deverá aparecer em todas as páginas. Isso daqui é bem importante que seja automatizado para a gente. Então vamos lá. Primeiramente, ó, vou vir aqui no meu menu de layers, tá? Se eu tiver em português vai estar camadas, desculpa. E o primeiro passo vai ser deletar as camadas que já existem aqui, ó. Posso selecionar todas elas e apertar um delete aqui ou clicar nesse sinalzinho de menos. Quando eu pergunto aqui quando eu tento deletar uma camada, ele vai me perguntar se eu desejo cancelar, se eu desejo mover todos os elementos que estão dentro dessa camada para a camada default, né, para a camada geral, ou se eu realmente desejo deletar. No meu caso, como eu já tenho vários objetos aqui, como por exemplo essa margem aqui, ela está em uma dessas camadas, então eu vou colocar aqui mover. Então tudo que eu tiver vai ser movido para a camada default, ok? Então vamos lá. Para vocês verem, ó, aqui temos as outras páginas, tá? Que elas estão sendo consideradas como a camada default, mas não é o nosso objetivo. Ó. Se a gente selecionar aqui, a gente pode até deletar para a gente entender como vai funcionar a aparição delas em outras camadas, porque elas só estão replicadas, elas não estão de fato sendo, elas estão copiadas, né? Elas não estão aparecendo de uma forma automática. Então se eu mudar aqui em um, não vai mudar consequentemente nos outros. Pronto. Aqui já com nossa, opa, sobrou uma linha aqui. Paguei errado. Sobrou essa linha, deixa eu só deletar ela. Eu não estou conseguindo selecionar ela, mas vamos lá. Pronto. Agora foi. Tinha alguns outros elementos do outro carimbo que não vão ser úteis pra gente. Eu acho que tem até mais coisas ali de baixo, mas por enquanto assim tá legal. Então vamos lá. Vou criar primeiro aqui uma camada que eu vou chamar de camada margem e carimbo. Isso daqui eu sei que vai aparecer em todas as páginas, né? Todas as páginas vão. Tudo que eu quiser que apareça repetidamente em outra página vai ser aqui. Mas observe, ó, quando eu seleciono essa minha linha, ela não vai estar na camada default margem e carimbo, tá? Isso é importante. Então quando eu seleciono, observe que aparece um pontinho aqui mostrando que esse objeto está na camada padrão aqui. Como é que eu faço? Eu seleciono ele e clico com o botão direito e clico aqui, ó, mover para a camada. Eu posso mover para a camada atual, que agora é a minha margem de carimbo, e eu sei que a margem de carimbo é a camada atual porque tem um lápis, tá? Então esse lápisinho aqui define a minha camada atual. Mas se eu tivesse outras camadas aqui, eu poderia selecionar, por exemplo, margem de carimbo, cabeçalho, rodapé, capa, contracapa, alguma coisa assim. Várias camadas aqui eu poderia ir selecionando. Para mostrar para vocês, ao invés de selecionar a camada atual, vou colocar aqui margem e carimbo. E pronto. Olha, se eu ocultar a minha camada de margem e carimbo, observem que já sumiu. Viram? Então isso identifica pra gente, mostra pra gente que isso daqui já está em outra camada. Ó, se eu ocultar a default, ele vai ocultar tudo que já existia, exceto a linha que está na margem de carimbo. Bem simples, bem fácil e bem intuitivo, né, pessoal? Mas vamos lá. A gente também vai querer mover todas essas nossas informações aqui para a parte de camada, para layer de camada e carimbo, né? Vamos vir aqui, mover para margem e carimbo. E eu vou mover também esse texto aqui, porque eu quero que ele apareça em todas as nossas camadas, tá bom? Então eu vou vir aqui, mover e pronto. Agora, observem uma coisa, apesar de já estar na margem de carimbo, elas ainda não aparecem, né? Esse texto aqui aparece porque ele foi realmente copiado manualmente. Deixa eu até apagar eles para mostrar para vocês. Mas ele não aparece de uma forma automática, vocês se lembram disso? Então vamos lá, vou voltar aqui para a nossa página. E eu quero que ele apareça de uma forma automática nas outras páginas. Agora, além de ter ele em uma camada separada, eu também tenho que fazer com que isso daqui, tudo que tiver nessa camada aqui, se replique nas outras páginas, né? Então a gente viu que aqui a gente tem a opção de ocultar, né, os nossos elementos dessa camada mais de carimbo. Aqui eu tenho uma opção de bloquear minha camada, então tudo que eu selecionar, ela vai ficar bloqueada. E essa terceira opção é a que interessa pra gente. Então eu vou querer que tudo que tiver dentro dela se replique para as outras páginas, tá? Se vocês colocarem o mouse em cima, ele vai aparecer uma legendinha explicando. E quando a gente for atravessar, ó, agora observem que legal. Tudo que eu tinha nessa página aqui
foi para as outras páginas. E como esse meu texto aqui ele é automático, vocês se lembram dele? Ó, deixa eu até aumentar aqui o tamanho dele, só para a gente ver. Vou centralizar também para ficar melhor. E como ele é um texto automático, né, aquela que eu ensinei nas aulas passadas, se você perdeu essa aula, corre aí, volta na aula anterior, na aula de textos automatizados, que você vai ver como é legal fazer isso. E então agora temos aqui o page number, que é responsável por essa atualização automática do nosso número da página, tá? Então deixa eu voltar aqui, ó, para ficar pequenininho aqui no canto. Isso daqui eu posso personalizar, tá, pessoal? Posso fazer, criar, por exemplo, aqui uma, sei lá, um arco. Isso vai depender muito do conceito do escritório de vocês, tá? O arco sempre eu confundo o modelo de arco. Mas é bem legal vocês irem testando, irem pesquisando aí, referências até mesmo, para vocês irem criando o estilo próprio do design de vocês. Observe que ficou meio branco, né? Por causa do fio que eu comentei com vocês na primeira aula, se eu não me engano. Então a gente vem aqui em Pattern Fill, para a gente desativar, na verdade Shape Style, para a gente desativar o fio. Então aqui agora já não tem mais esse preenchimento. Depois ainda vou falar com vocês sobre cada um desses detalhes, né? Mas a gente já pode começar a brincar aqui, ó, colocar um tracejado, né? Deixar uma coisinha bem legal mesmo. Então se eu quisesse, por exemplo, continuar aqui, ó, e observe que quando eu comecei a criar a partir de uma das pontas, ele vai unir a geometria pra gente. Isso é bem legal de se ir trabalhando. Agora talvez fique até legal colocar um fio, e aí eu poderia, por exemplo, selecionar aqui e jogar esse meu elemento aqui para frente, né? Ou esse daqui para trás. Vamos lá, Arrange, Bring Send to Back. Não foi. Vamos selecionar aqui, Arrange, Bring Send Backward. Não está indo, não sei porquê. Mas enfim, dá pra gente brincar bastante com isso daqui, tá? A gente pode colorir, podemos deixar aqui uma coisinha bem mais legal. Eu realmente não entendi porque que não tá aparecendo. Mas enfim, tá? Isso daqui é só pra gente começar a entender como funciona as nossas organizações. E aí todas as páginas que eu for criando vai ter isso aqui de uma forma bem automática, tá? Isso é bem legal, bem intuitivo e bem bacana. Só que aqui a gente também tem um pequeno problema, que a primeira página, olha aí só, a primeira página ela aparece e eu não quero que ela apareça na primeira página. Então como é que a gente faz para corrigir isso daqui? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu minimizar essas janelas. Pronto. Aqui a gente consegue controlar o que vai aparecer na nossa camada, o que não vai aparecer, tá? Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui meu objeto, posso selecionar aqui a opção de desabilitar aqui, ó, a visualização e bloquear. Viram? Na segunda camada continuou normalmente, na terceira página também normalmente, ok? Tudo isso daqui ficou desativado apenas na nossa primeira camada. E com isso a gente consegue brincar de várias e várias formas, como por exemplo, ó, aqui eu já ampliei aquela logo bem genérica que eu criei com vocês lá. Então vamos colocar aqui um preenchimento nela. Tentar trabalhar aqui com alguma forma um pouquinho mais orgânica, né? Na nossa forma aqui. Cadê a cor do nosso fio? Pronto. E isso é bem legal. Vocês podem pesquisar referências, podem trazer a identidade visual de vocês para a capa, né? E aqui vai aparecer somente na capa. E a gente vem aqui, ó. Pronto, aqui isso daqui já vai dar um grau de diferenciação bem bacana para os nossos projetos, tá? Para a gente começar a trabalhar com esses projetos aqui. E aí eu posso ir estilizando os nossos textos pouco a pouco, aumentar o tamanho da fonte, escolher se ela vai ser centralizada ou não. Lembrando que essa caixinha aqui ela funciona como um crop, tá? Do meu texto. Então se o texto ficar dentro dela, ela some. Então minha caixinha tem que estar um pouco maior, tá? E aí a gente pode colocar imagem de fundo, podemos colocar foto, podemos personalizar, podemos inclusive colocar aqui, ó, olha que legal. Eu tenho uma informação aqui que vai ser projeto de interiores. Vamos supor que seja sala, tá? Aqui temos o projeto de interiores da sala, mas olha que legal, eu consigo transformar isso daqui, eu consigo automatizar muito mais o meu trabalho, ó. Por exemplo, vou criar aqui
det proj, porque eu sei que vai ser o detalhamento do projeto. E isso eu quero que seja uma informação automática. Então vamos lá no Document Setup e vamos criar um texto automático para isso. Autotext. Vou criar um custom text aqui. E olha que legal. Aqui eu vou colocar o mesmo nome que eu coloquei ali, det proj, ok? Ó, ele já sumiu porque o meu det proj está vazio. E aqui eu vou colocar aquele texto que eu tinha. Projeto de interiores, sala. Já mudou aqui totalmente automático. Aqui, ó, eu posso personalizar, como é minha capa, né? Tem que ser algo mais chamativo. Então, deixa eu aumentar aqui. Projeto de interiores, sala. Isso daqui vocês podem ir adaptando conforme a necessidade de vocês, tá, pessoal? Aqui é só realmente para a gente conseguir pegar o conceito de tudo, tá? Então, vamos colocar aqui um branco. Mas olha que legal, eu consigo copiar, tá, esse texto. Consigo vir aqui, colar esse texto. Agora a gente não vai conseguir visualizar, né? Porque ele estava branco. Mas vamos lá, vamos diminuir ele aqui. Vou deixar na fonte regular. Deixa eu diminuir a capinha dele aqui, tá? E podemos personalizar aqui, ó. Vou tirar a aba de desenhista, tá? Porque como sou eu que estou desenhando aqui mesmo, não vai fazer diferença pra gente. Eu não estou conseguindo selecionar porque a nossa camada está bloqueada. Vamos voltar aqui na opção de Layers. Ó, e agora para eu selecionar, eu tenho que desabilitar ali o cadeado, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Ao invés de desenhista, eu vou colocar aqui tipologia. Isso daqui vai ficar bem legal pra gente. Então, ó, observem que eu tenho formatações de textos diferentes. Aqui está um texto bem simplesinho, bem fininho, mas que contém o mesmo conteúdo desse texto aqui. Então, por exemplo, se eu mudar o meu... Opa, não é aqui, né? Se eu mudar o meu det proj lá no texto automático, vindo aqui, ó, Document Setup, vindo aqui, mudando o texto, por exemplo, projeto de arquitetura, e colocando aqui o nome da cliente, o nome do projeto, né? Casa, lago, ou algo assim. Aqui vai mudar de uma forma bem automática, tá? Isso daqui vai ficar bem legal. Deixa eu ampliar aqui. Isso daqui. E quando eu for nas outras páginas também vai estar. Como nesse caso aqui eu não movi ele para a camada mais de carimbo, ele não vai aparecer nas outras, tá? Então se eu for na terceira página e voltar, ele não apareceu. Mas basta a gente resolver isso clicando com o botão direito, selecionando Move to Layer e selecionando margem e carimbo. O restante dos textos já estão configurados, né? Todos vermelhinhos, a gente percebe isso quando a gente clica nele. E agora pronto, isso automatiza muito, tá, pessoal? Muito, muito mesmo. Você pode fazer isso com várias ferramentas. Ó. Aqui eu tenho, por exemplo, o nome da nossa cliente. E aí eu posso ir lá no arquivo, posso vir aqui em Document Setup, tá? Isso daqui vai ficar a critério de vocês. Ó, temos aqui o nome da cliente, na verdade faltou eu copiar, foi o chavão aqui, o código. Já temos o nome da cliente, que eu posso vir e colar, porque aí vai virar um texto automático, tudo bem? E aqui eu posso copiar esse texto, posso colar ele aqui, ele não vai aparecer por causa da layer, tá? Então vamos colocar aqui um novo texto, posso até copiar esse daqui, ó, que já está feito, vou copiar ele aqui. E são informações que vão se repetir muito ao longo das folhas do projeto, tá? Então posso colocar aqui, ó, eu acho que é maiúsculo a primeira letra, nome, cliente, se eu não me engano é assim. Vamos verificar, não foi. E lembrando que isso daqui tem sempre que estar escrito da mesma forma, tá? Se tiver alguma coisinha de diferente, não vai funcionar. Então vamos lá, nome da cliente. Vai atualizar, pronto, Fernanda Montenegro. E aqui eu consigo também utilizar do jeito que eu quiser. Venho aqui em Text Style, posso mudar a fonte, posso colocar uma Comic Sans aqui para ficar um negócio mais orgânico, uma Cooper Black, uma Corbel, tá? Aí vai do gosto de vocês, da tipologia de projeto de vocês, da tipologia do escritório de vocês, mas o importante é vocês saberem que é possível a gente transformar isso daqui em uma coisa muito mais automatizada, muito mais fácil de se utilizar, tá? Do que a gente vê algumas pessoas usando o layout por aí. Então, lembre-se que o layout não chega a ser um Revit em questão de automatização, mas a gente consegue ter um resultado bem satisfatório com ele. E essa foi a aula de hoje, eu achei que ia ser um pouquinho curto, mas acabei aproveitando para dar alguns insights aqui para vocês.
por favor, deixem aí nos comentários o que vocês estão achando dessas aulas. Essa é a terceira aula, espero que estejam gostando bastante do conteúdo. Lembrando que vai ser um curso super completo, bem dinâmico, para vocês entenderem todas as ferramentas do layout e mostrar como é possível a gente ter um detalhamento super incrível utilizando apenas essa ferramenta que já vem instalada junto com o nosso layout, beleza? Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever e também me seguir no @renan3d, tanto no Instagram quanto no TikTok, porque eu compartilho muito conteúdo também legal nessas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima aula.